é um tema importante para o momento, nós refletirmos sobre Jesus. Jesus como guia, como modelo da humanidade. Então, para fazermos uma reflexão, a gente preparou esse material. Convido a todos para nos acompanharem, para reforçarem intimamente a presença de Jesus dentro de cada um. Vamos lá, então. Começamos buscando no Livro dos Espíritos, na questão 625, quando Kardec pergunta aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de guia e de modelo. E os espíritos responderam com uma única palavra: Jesus. Segundo, então, os espíritos, Jesus é o mais perfeito que Deus colocou aqui na Terra. Nos ofereceu para que nós pudéssemos ter uma referência, para que nós tivéssemos alguém que nos guiasse. Então, Jesus como guia e modelo para a humanidade. Encontramos, então, essa referência no Livro dos Espíritos, questão 625. Vamos ver o que significa guia. O que é guia? Buscando no nosso dicionário da língua portuguesa, guia é aquela pessoa, né, que aponta o caminho, que conduz, que aconselha. Guia é a pessoa que já conhece o caminho e, por isso, tem condições de orientar. Lembrando, né? Guia. Quando nós vamos fazer uma excursão, por exemplo, para um local desconhecido, geralmente as empresas de turismo oferecem uma pessoa que já esteve lá, que conhece tudo o que nós vamos encontrar pelo caminho, vamos encontrar quando chegarmos ao destino, e essa pessoa é conhecida como guia. Então, guia é aquela pessoa que já conhece o caminho. Quando os Espíritos dizem que Jesus é o nosso guia, é porque ele já percorreu todo o caminho evolutivo do qual nós estamos percorrendo hoje. Ele sabe tudo que nós vamos encontrar no caminho, aonde vamos chegar e o que tem lá onde chegar. Por isso, os Espíritos disseram que Jesus, ele é o guia. Ele pode apontar o caminho, ele pode nos conduzir, ele pode nos aconselhar, ele nos aconselha através dos seus ensinamentos. Vejamos o que é modelo. Modelo é aquela pessoa que serve de exemplo. Modelo é a pessoa que serve de referência, é a pessoa a ser imitada. Então, quando a gente está se referindo a um modelo, alguém que é uma referência para nós, para que nós possamos seguir aqueles exemplos daquela pessoa. Então, Jesus, colocado pelos Espíritos, além de guia, porque já conhece o caminho, sabe para onde nos conduzir, ele serve como referência. Por quê? Porque tudo que ele disse para nós fazermos, para seguir nesse caminho que nos conduz à perfeição, que nos aproxima do nosso Pai Criador, ele cumpriu com tudo o que ele disse, com tudo o que ele nos ensinou. Então, ele também serve para nós como referência. Ele serve para nós como modelo a ser seguido. Ele serve para nós como exemplo. Tudo que ele nos ensinou, que ele viveu, é exemplo de vida para nós. O que Jesus representa em sua vida? Esse questionamento nós fazemos agora. O que Jesus representa em sua vida? Para muitas pessoas, Jesus, ele
ainda não adentrou totalmente. Então, para essa pessoa que esse ensinamento não adentrou, a pessoa não assimilou, ela não se convertiu aos ensinos de Jesus, para essa pessoa, Jesus tem pouca representatividade. Mas para aquela pessoa que está estudando, que busca uma religião, busca aprender os ensinamentos de Jesus, Jesus passa a ter um valor enorme em sua vida. E muitos de nós queremos ser discípulo de Jesus, queremos seguir o que Jesus ensinou. Então, para ser discípulo de Jesus, para ser um cristão verdadeiro, o que é que nós precisamos fazer? Para ser discípulo de Jesus, o que precisamos fazer? Para ser discípulo de alguém, nós temos que seguir as ideias desse alguém. Seguir o que essa pessoa fala, o que essa pessoa faz. Então, para ser discípulo de Jesus, nós temos que seguir as ideias, os ensinos e os exemplos que Jesus deixou para nós, para nos tornarmos discípulos de Jesus. Para ser discípulo, você tem que seguir, então, a ideia daquela pessoa, seguir os seus ensinamentos. E o que é essencial para que nós consiga se tornar um discípulo de Jesus? O que é essencial? O que nós precisamos fazer para seguir, se tornar discípulo de alguém? O que é essencial para se tornar um discípulo de Jesus? Nós devemos começar conhecendo Jesus. Para eu me tornar discípulo de Jesus, eu tenho que conhecer o que Jesus ensinou, conhecer quem era Jesus, quem foi Jesus, quem é, nesse momento, Jesus. O que ele fez quando esteve entre nós. Então, para conseguirmos nos tornarmos discípulos de Jesus, nós temos que conhecer Jesus. Jesus era possuidor de um conhecimento que jamais foi igualado até os dias de hoje. Jesus é considerado o maior sábio que a humanidade já conheceu. Jesus fez tanto que até a história foi dividida entre antes e depois de Jesus, de tamanha importância de Jesus quando esteve entre nós, do que ele deixou, do seu legado. Vamos ver algumas coisas do que Jesus fez. Como físico, desafiou a lei da gravidade, andando sobre as águas. Então, Jesus conhecia toda a lei da física, todas as leis da natureza, e ele conseguiu andar sobre as águas. Proeza essa que até agora nenhum cientista conseguiu imitar. Existem pessoas que, em pequenos trechos de água, numa piscina, dizem que andam sobre as águas. Mas um lago de menor proporção, Jesus fez isso no mar. Essas pessoas que fazem esses feitos, existe uma explicação para isso. É colocado algum produto que adensa a água, como amido de milho, por exemplo. É espalhado amido no lago, na piscina, e a pessoa consegue rapidamente. Mas daí tem que ser passos muito rápidos para a pessoa conseguir andar. Não foi isso que Jesus fez. Jesus andou na água do mar, naquela imensidão. Jesus andava calmamente, inclusive ficou parado sobre a água e não afundou. Então, como físico, vejam como físico ele desafiou essa lei da gravidade, proeza que nenhum cientista conseguiu fazer até hoje, esse tipo de coisa. Próxima.
Uma outra coisa fantástica que Jesus fez, enquanto hoje os meteorologistas procuram entender como que funcionam os fenômenos climáticos, há uma dificuldade de fazer previsões de um dia para o outro, quase. Jesus, com grande conhecimento das leis que regem a natureza, ele apenas ordenou à tempestade que se aquietasse. E assim se fez. Ele tinha o conhecimento de como funciona a natureza. E utilizou esse conhecimento para acalmar uma tempestade em alto mar. Então, Jesus realmente ele fez coisas que até hoje as pessoas não conseguem fazer da mesma forma. Como médico incomum que foi, apenas usando as mãos, ele fez feridas de leprosos desaparecerem, cegos voltarem a enxergar, paralíticos tornarem a andar. Jesus, conhecendo todas as leis da química, da física, da natureza, ele trabalhava com as energias magnéticas, e conseguia alterar o funcionamento das células, fazendo com que feridas desaparecessem, que cegos enxergassem, que paralíticos tornassem a andar. Atualmente, com toda a tecnologia, todos os recursos, todos os equipamentos que a medicina tem, o que Jesus fazia com uma facilidade enorme, pelo conhecimento que ele tinha, a nossa medicina tem dificuldade de fazer isso, da mesma forma que Jesus, né, o fez. Também, Jesus utilizou-se da técnica, né, se tornou um grande psicoterapeuta. Nós vemos hoje a humanidade, como a humanidade está precisando de pessoas que falem do bem, pessoas que falem do positivo, pessoas que falem dando ânimo para os outros. Jesus fez isso. Ele restabeleceu a esperança aos desalentados, balsamizando com ternura aqueles corações dilacerados pela dor, pessoas que não tinham mais, a vida não significava mais nada para elas. E Jesus trouxe elas à vida, ergueu-as, motivou-as a viver. Como psicoterapeuta, podemos dizer que ele foi incomparável. Também na questão de ensinar, como pedagogo, como professor, como mestre, como ficou conhecido, né, como mestre, jamais foi igualado. Usou as mais excelentes, os melhores métodos de educação, ensinando com maestria incomparável. Tanto é que seus ensinamentos perduram há tanto tempo, e sempre que se estuda Jesus, o ensinamento é atual, é para aquele momento, é para aquela necessidade. Vejam que método de ensinamento Jesus utilizou. Ele foi simples, ao mesmo tempo muito sábio. Suas palavras se gravam em nossos corações, gravaram nos corações da humanidade toda. São ensinamentos que não se esquecem. Jesus também tinha um grande estilo para ensinar. Jesus era simples no ensinar, era afetivo, convincente, extremamente comunicativo com aqueles que o ouviam. Então, Jesus utilizou de técnicas muito sábias para que os seus ensinamentos ficassem realmente disseminados, valessem a qualquer tempo e gravados nos corações de todos os que o estudam. Ele usou a pedagogia das parábolas para imortalizar seus ensinamentos. Ele utilizou de pequenos exemplos do dia a dia para que nós gravasse em nós, para que aquilo
realmente tivesse sentido. Próximo. Então, boa parte dos seus ensinamentos foi realmente constituída através de parábolas. O Evangelho relata para nós 44 parábolas que Jesus nos apresentou. E através das parábolas, ele resumia algumas narrativas, oferecia lições admiráveis de moral, moral superior, que as pessoas conseguiam entender após ouvir. Vejamos alguns pequenos exemplos que nós conseguimos trazer dessas parábolas que, quando as pessoas ouviam, entendiam com muita suavidade, com muita facilidade. Por exemplo, da queda de uma folha. Jesus trouxe um exemplo espetacular para nós, falando sobre Deus, que nada acontece que Deus não saiba, desde a queda de uma folha. Tudo Deus sabe o que acontece. Jesus se utilizou de fardos pesados em ombros fracos, dizendo que Deus é um Pai justo e bom, e que jamais colocaria fardos pesados em ombros fracos. Falou do cuidado do pastor com as ovelhas, que nenhuma ovelha ficaria desgarrada, perdida. Toda a humanidade tem um tempo para aprender, para se arrepender de praticar atos errados e voltar ao caminho do bem. Pode demorar mais, outros menos tempo, mas todos serão cuidados pelo grande pastor. Falou do apego de um moço por suas riquezas, mostrando a importância de nós valorizarmos as coisas do Espírito em primeiro lugar. Quando falou dessa riqueza e do apego que o moço tinha por ela. Falou de uma semente, falou dessa singela semente que quando cai no solo que não produz, no solo que produz. Falou uma série de coisas usando apenas o exemplo de uma semente. E a parábola da sementeira, a parábola das sementes ficou inesquecível para todos nós. Falou dos cuidados de Deus para cada um de nós, quando falou da delicadeza de um lírio do campo. Vejam a singeleza das parábolas e o quanto ensinamento tem por trás de cada uma dessas parábolas. Falou de uma diminuta semente de mostarda, usando essa semente, que é uma das menores sementes que existe, para explicar a fé. Se nós tivermos a fé do tamanho de uma diminuta semente de mostarda, nós podemos mover montanhas. Não montanhas físicas, mas montanhas de problemas, entulhos de coisas que nós trazemos para a nossa vida, que nós, com fé, conseguimos vencer qualquer tipo de obstáculo. Falou outro momento dos talentos, da parábola do talento, né? O talento enterrado. Porque todos nós ganhamos de Deus dons, ganhamos oportunidades, ganhamos uma série de coisas para nos ajudar a evoluir nesta vida, em todas as encarnações. Agora, se nós trazermos esses dons, esses conhecimentos e não utilizarmos para o bem, a parábola do talento enterrado mostra que há pessoas que conseguem fazer muito mais com aquilo que recebem. E outros não conseguem fazer nada, porque tem medo, não tem fé, não tem esperança. Depois falou do joio e do trigo. Nessa parábola ele destaca as pessoas que são verdadeiramente boas, daquelas que aparentam o bem, mas nada produzem de bom, e que se misturam, e que muitas vezes querem aparecer, mostrar que são boas, mas que não apresentam produto nenhum do bem. Então, vários ensinamentos de Jesus foram apresentados através dessas parábolas maravilhosas. Então, esse recurso de que Jesus se serviu
E esses ensinamentos conseguem se ajustar ao pensamento de cada pessoa, ao momento de cada pessoa, ao tempo de cada pessoa. E ele é entendível em todas as épocas. É um ensinamento que qualquer pessoa que queira, que tenha vontade, consegue entender Jesus. É o maior sábio que a humanidade já teve. Aí, certa vez, ele fez, né, o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, na verdade, é um grande programa de ação. É um programa de ação para cada um de nós. Próximo. Então, Jesus fez das bem-aventuranças uma espécie de programa de ação. E cada programa com a sua respectiva recompensa, mostrando o valor de nós praticarmos estas obras. Vamos ver alguns exemplos. Estão aqui as bem-aventuranças e as recompensas divinas. As ações humanas, o programa de ação. Vamos pegar, por exemplo, os brandos e pacíficos. Jesus disse: bem-aventurados os brandos e pacíficos. E a recompensa, se a pessoa for branda e pacífica, vai herdar a terra. Porque na terra, no futuro, quando a terra estiver transformada num mundo de regeneração, aqui vão ficar apenas as pessoas brandas, as pessoas pacíficas. Jesus falou das pessoas que têm o coração puro. Bem-aventurados os puros de coração. A recompensa de quem é uma pessoa pura, uma pessoa boa, verão a Deus, conseguirão entender Deus. Falou dos pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, quando Jesus fala das bem-aventuranças, ele traz para nós esse programa de ação com as suas respectivas recompensas divinas. É espetacular esse ensinamento. Gandhi uma vez disse: se todos os demais ensinamentos de Jesus fossem perdidos, mas ficasse apenas o Sermão da Montanha, nada teria sido perdido. Já teríamos em nós o rumo para sermos bons e alcançarmos a perfeição. Jesus usou muito da técnica motivacional para com seus discípulos e seus seguidores, aquelas pessoas que estavam mais próximas a ele e as que o seguiam também. Jesus falou certa vez, né? E afirmou que seus seguidores deveriam ser o sal da terra e a luz do mundo. Então, esse enunciado certamente significa que o cristão, o seu seguidor, o seu discípulo, precisa fazer a diferença onde ele estiver. Ele motivou que a pessoa que realmente o seguisse tinha condições de fazer a diferença aonde estivesse. Jesus também disse: brilha a vossa luz. Brilhe a vossa luz. Sejam as luzes do mundo, motivando aos seus discípulos, aos seus seguidores. Olha, vocês têm potencial para ser a luz do mundo, para iluminar tudo. Quando Jesus disse: vós sois o sal da terra, ele queria dizer que os bons são colocados como sal, junto da multidão dos maus. Quando a gente utiliza o sal em alguma situação, o sal é um tempero. O sal, ele é em menor quantidade. Então, as pessoas de bens deveriam ser o sal, que numa multidão de pessoas que praticam o mal, que ainda não conseguem entender o bem, são colocados juntos dessas, para que elas consigam
mudar as pessoas, que consigam transformar as pessoas. Vamos a alguns exemplos para a gente conseguir entender. Numa sala de aula, onde tem 40 alunos para dar aula, quantos professores a gente coloca nessa sala de aula? Apenas um. Esse professor é o sal, que vai ensinar, ele vai irradiar o conhecimento àqueles 40 alunos. Um vai transformar 40 em seres melhores, mais intelectualizados, com mais conhecimento. O professor é o sal que Jesus se referia. Vamos pegar um outro exemplo próximo. Se nós formos fazer arroz para todo mundo, então, estamos lá numa multidão aí de 200 pessoas. Vamos preparar arroz. Pegamos 5 quilos de arroz. Exemplo, hein? 5 quilos de arroz. Para nós temperar esse arroz, nós também usamos 5 quilos de sal? Claro que não. É uma proporção menor. Para 5 quilos de arroz, são apenas algumas gramas de sal. É isso que Jesus quis dizer. Numa multidão de pessoas que precisam aprender a ser bom, são colocados alguns para que se torne o sal e mudem, temperem a vida daquelas pessoas para elas mudarem. Por isso Jesus diz: sejam o sal da terra, sejam aqueles que vão temperar o mundo com o bem, com o amor, com paz, com sabedoria. Próxima. Seja a luz, então. Ilumine aqueles que estão perto de você. Seja o sal. Seja a diferença onde você estiver. Esse é o Jesus, que é o nosso modelo, o nosso guia, dizendo para nós, nos motivando, que todos que se achegarem a nós sintam a presença de Deus em nossos atos, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, que seja sentido Deus, que seja sentido a presença de Jesus, os seus ensinamentos em nós. Sejamos o sal da terra e a luz do mundo. Jesus também foi um psicólogo incomparável. Jesus foi um grande psicólogo. Já falamos dele ser psicoterapeuta, mas vamos pegar agora um exemplo para nós entendermos como que ele agia. Então, ele foi incomparável. Vamos ver o exemplo, né, de psicoterapeuta incomparável naquela passagem da mulher adúltera. Vamos ver como é que Jesus utilizou da técnica, da sabedoria para ensinar todos que estavam ali. O que tinha acontecido? Os escribas e os fariseus, que seguiam uma tradição religiosa antiga, trouxeram-lhe uma mulher que foi apanhada em adultério e disseram para Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Pela lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. Tu, pois, que dizes? Jesus sabia que por trás de tudo aquilo ali, esses fariseus, esses, né, que trouxeram essa mulher para Jesus, estavam armando alguma coisa para tentar desvalorizar os ensinamentos de Jesus. Que Jesus se contradissesse, ou que Jesus fosse contra a lei de Moisés. E contra qualquer um que fosse contra a lei de Moisés, deveria ser apedrejado. Então, aquela armação foi feita. Mas Jesus, na sua espetacular sabedoria, na sua espetacular psicologia, entendeu e disse, né? Primeiro, ele elogiou aquela capacidade dos homens de julgar, né?
de julgamento de tudo aquilo. Ele elogiou porque os homens queriam cumprir a lei. Mas Jesus, numa sabedoria enorme, ele mudou a base do julgamento. Ele mudou a base. Ele não contrariou a lei de forma nenhuma. Ele apenas disse: vamos cumprir a lei. Vamos cumprir o que Moisés disse, então. O que está na lei de Moisés. Só que atire a primeira pedra quem tiver sem pecado. Ele mudou a base do julgamento. Poderia apedrejar, mas que atirasse a pedra aquele que tivesse sem pecado. E nós sabemos o que aconteceu. Um a um foram saindo, porque todos tinham pecado. Aí depois que a mulher fica sozinha, aquela mulher que era, segundo a tradição da época, desqualificada, foi pega em adultério, não teria valor algum. Jesus elogia aquela mulher adúltera, exaltando-a, chamando ela mulher, exaltando, não buscou saber o que ela estava fazendo, exaltou ela e perguntou: onde estão os que te condenavam? Então ele exaltou muito mais a mulher, motivando-a a voltar à vida. Ele exaltou a pessoa e não o erro. Mas depois que ele exaltou-a, ele tratou do erro. Mas ele tratou de uma forma, dizendo: também não te condeno. Vai, e não peques mais, não erres mais. Vejam a sabedoria, a psicologia de Jesus. Vamos imaginar que fosse nós no lugar de Jesus. Como é que nós iríamos resolver essa questão? Jesus não contrariou a lei, mudou a base, exaltou a mulher, não condenou o erro, mas orientou-a a não repetir mais, com muito amor. Também deixou para nós muitos tratados imortais de sociologia. Esse ensinamento: não julgueis e não sereis julgados. Na sociologia, para as pessoas conviverem bem socialmente, nós temos que aprender a não julgar os outros. Porque nós, se julgar, poderemos ser julgados na mesma medida, do mesmo modo. Por isso, Jesus diz, nesse tratado espetacular de sociologia, para que nós aprendamos a nos conviver em sociedade: não julgueis e não sereis julgados. Que maravilha esse ensinamento! Esse outro ensinamento que resume todo o seu ensinamento: amar o próximo como a si mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. Mas amar o próximo como a si mesmo é fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam. Queremos respeito? Temos que respeitar. Como é que queremos que os outros nos respeitem se nós não respeitamos? Que tratado de sociologia! Amar o próximo como a si mesmo. Uma outra orientação sociológica muito importante. Muitas pessoas querem ser ajudadas, querem receber, mas não fazem para os outros. E aí Jesus diz: ajuda-te, que o céu te ajudará. E aí ele deu vários ensinamentos: buscai e achareis, pedi e se vos dará, batei e a porta se abrirá. Buscar, pedir, bater é esforço, é ação, é movimento.
Faça primeiro. Vejam que todos esses ensinamentos, primeiro tem o verbo de ação. Ajuda-te, buscai, pedi, batei. Primeiro nós temos que fazer a nossa parte, fazer esforço para merecer ajuda. Então, Jesus queria demonstrar, nesses todos os ensinamentos, a necessidade de nós nos esforçarmos. Que tratados de sociologia. Um outro, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, utilizando-se de instrumentos muito conhecidos à época. Alqueire era uma espécie de um balde, e você, em vez de colocar a vela no alto para iluminar, muitos, né? Jesus pegou e colocaria dentro do balde. É uma espécie, era para medir, né? Cereais, o alqueire. Então, Jesus quis ensinar para nós o quê? Que nós, todos nós, cada um de nós, adquire conhecimentos, adquire aprendizados. E que esse conhecimento, esse aprendizado, nós devemos utilizar para ajudar a sociedade. É o nosso trabalho no dia a dia, é o trabalho voluntário também, é o estudo que a pessoa faz e aprende, que ela consiga transmitir. Então, nesse ensinamento, Jesus estava dizendo: não pegue o teu conhecimento e esconda para você só. Transmita, leve aos outros, para que nós consiga ajudar a sociedade como um todo a crescer. Depois, Jesus fala: amai os vossos inimigos. Por quê? Porque cada um de nós precisa um do outro. E enquanto nós não nos entendermos com todos os que estão ao nosso caminho, nós não vamos conseguir ter paz, ter harmonia interior. Então, tem pessoas entre nós que ainda praticam atos que não são agradáveis a nós, pensamentos que não são agradáveis a nós. Então, essas pessoas podem fazer coisas que nós não gostamos. E aí Jesus diz, então, retribua esse mal com o bem. Ore por aquele que te persegue e calunia. Ame essas pessoas, porque o amor vai transformar essas pessoas em melhor. É dessa forma que Jesus quis dizer, olha, o amor que você der vai mudar o outro. Amar os vossos inimigos. Que tratado de sociologia, que ensinamento. Também, entre nós, tem pessoas que têm maior necessidade. Então, que nós saiba fazer esse auxílio, essa ajuda ao próximo. Quando ele disse para nós, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, ele estava tentando dizer para nós, olha, quando você ajudar, ajude sem humilhar o outro. Ajude tentando realmente fazer o bem. Então, faça o bem sem ostentação. Dê sem esperar retribuição. Para nós fazer a caridade, ajudar, auxiliar, sem nós prejudicar, humilhar, maltratar aquele que nós estamos ajudando. Ajudar com amor. E aí ele fala, fora da caridade não há salvação. E aí ele vai ensinar para nós aquela parábola, uma das mais bonitas que ele nos ensinou, que é a do bom samaritano. Para nós entendermos quem é o nosso próximo, quem nós devemos ajudar. E quando ele fala de caridade, não é a caridade de dar coisas somente, porque quem tem fome precisa de comida, quem está passando frio precisa de um agasalho. Mas quem está muitas vezes aflito, angustiado, precisa de uma mão estendida, de alguém que o apoie, alguém que consiga
auxiliar para que essa pessoa saia daquela situação, saia do desespero, saia da angústia. Que você perdoe para que aquela pessoa consiga se sentir melhor, fazer várias. Você ser compreensivo, ser tolerante, ser paciente. Isso tudo é caridade. Para quem que eu vou fazer? Quem é o nosso próximo? É aquele que está mais próximo de nós. É aquele que apareceu em nosso caminho. Como é a história do samaritano, a parábola do samaritano. Próxima. Aí Jesus vai falar daquelas pessoas que ainda não conseguiram desapegar. E ele diz para nós: olha, você não pode servir a Deus e a Mamon. É um ensinamento maravilhoso. Por quê? Porque Deus quer a nossa evolução espiritual. Ele quer que o nosso espírito evolua. Para isso, para o nosso espírito evoluir, nós precisamos nos desapegar das coisas materiais. É aprender a usar as coisas e amar pessoas. Então, aprendermos a usar as coisas para a nossa evolução, mas não se apegar a elas. E quem ama o mamon, serve a mamon, venera o apego à materialidade. Por isso, não se deve servir a Deus e a mamon, aos dois ao mesmo tempo. Ou você serve a um ou ao outro. Falou para nós sobre a questão dos escolhidos. Quantos de nós está sendo chamado? Mas como é que a gente vai ser escolhido se continua apegado às coisas materiais, à prática do mal, não ama o inimigo, não faz o bem a todas as pessoas, quando ajuda, ostenta? Como é que nós vamos ser chamados? Chamados para ter essa vida de paz, de harmonia. Esse chamamento é interior, é um chamamento íntimo. Por isso, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, conseguem viver como o reino dos céus, né? Entrar no reino dos céus, que é um reino de paz, de harmonia, de amor. E Jesus ensina isso para nós. E ele fala dos trabalhadores da última hora também, falando que todo o tempo é hora de trabalhar, de recomeçar. Fala que existem ciclos, e nós estamos vivendo um ciclo de que haverá grandes transformações na humanidade. E feliz daquele que consegue ajudar nesses momentos, com desinteresse, apenas agindo pela caridade, pelo amor, auxiliando, tirando as pessoas do desespero, da angústia. Como vivemos esse momento? Quantos irmãos que estão sem norte, sem rumo? Se nós conseguirmos levar essas pessoas a entenderem, a acreditarem em Jesus, em Deus, na imortalidade, que tudo continua. Jesus disse para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando Jesus disse isso, ele estava afirmando ser o caminho, a verdade e a fonte de vida. Por que ele falou isso? Ele falou isso porque ele conhece o caminho que conduz ao reino de Deus. Então, eu sou o caminho, eu conheço o caminho da verdade que te leva para a salvação, que te leva para a evolução. Então, Jesus falou isso porque conhece o caminho para nós. Próxima. Então, só quem conhece o caminho pode servir de guia. Só quem cumpre a vontade de Deus, os ensinamentos que Deus traz para nós, através de várias situações. Jesus trouxe os ensinamentos de Deus para nós. Então, só quem cumpre a vontade de Deus pode servir de modelo. Então, Jesus conheceu o caminho e cumpriu com todos os ensinamentos que Deus nos enviou.
então ele pode servir, sim, de guia e modelo para nós. Por isso, nós convidamos você a fazer, né? Faça do maior sábio da humanidade o modelo e guia da sua vida. Esse é o nosso convite para nós buscarmos Jesus, o maior sábio que a humanidade teve. Como os Espíritos disseram, ele é o maior, o mais perfeito que chegou até nós. Por isso, Jesus é o guia e o modelo que a humanidade precisa tanto. Agradeço essa oportunidade, né, de estarmos conversando sobre Jesus como guia e modelo da humanidade.